não importa que doa. É tempo de avançar de mão dada com quem vai no mesmo rumo, mesmo que longe ainda esteja de aprender a conjugar o verbo amar. É tempo, sobretudo, de deixar de ser apenas a solitária vanguarda de nós mesmos. Se trata de ir ao encontro. Dura no peito, arde a límpida verdade dos nossos erros. Se trata de abrir o rumo. Os que virão serão povo, e saber serão lutando. Desde 2013, grandes manifestações passaram a agitar as ruas do Brasil. Por diversos motivos, milhares de brasileiros têm expressado sua indignação com o poder público e a classe política. Entre as pautas e bandeiras nesses eventos, há a desconfiança dos manifestantes mais jovens, que não se sentem representados no sistema político atual. Isso se traduz na participação deste público nas manifestações. Segundo o Instituto Datafolha, no primeiro protesto contra a presidente Dilma Rousseff, em março do ano passado, que contou com 210 mil manifestantes na Avenida Paulista, só 6% dos presentes tinham entre 12 e 20 anos de idade. Pouco tempo depois, em agosto, numa manifestação contra o impeachment também em São Paulo com 37 mil pessoas e outra em dezembro com 55 mil participantes, os mais jovens nunca passaram de 5%, segundo Datafolha. Na contramão das estatísticas, alguns coletivos formados por jovens ganharam força, como o Levante Popular da Juventude. O grupo possui células em mais de 20 estados do Brasil e propõe uma nova forma de enxergar e fazer política. A gente enfrenta no Brasil hoje uma crise que ela não é só econômica, mas ela também é social e também é política. E não tem essa de dizer que a juventude não quer saber de política. A gente quer sim, mas não dessa velha forma. E nós, enquanto movimento social, propomos isso, né? Porque a gente pensa que hoje, na institucionalidade, a gente não tem representação. Dentro dessa conjuntura das pessoas não se sentirem representadas, da juventude não se sentir representada no sistema político, ganha força muitos discursos sobre a horizontalidade. Nós do Levante compreendemos que na democracia, nos movimentos sociais, na nossa vida política, todos devem participar de forma igual, de forma participativa, dividindo todas as tarefas, né? A gente tem um princípio muito forte no nosso movimento, que é a não exploração do trabalho do outro. Quando a gente olha para a política, né, recente, você tem um movimento muito forte, não dos jovens talvez, mas dos mais velhos, né, que, enfim, foram propor impeachment e etc e tal, que é um movimento de negação da política. Se por um lado você tem, de 2013 para cá, né, alguns setores que se organizam em prol de negar a política que aí está, por outro lado, eu acho que um dos méritos dessa perspectiva dos coletivos é exatamente não simplesmente negar a política, mas discutir sobre ela. Eu acho assim que há um ânimo novo, sim, que há na política, que vem trazendo essas demandas dos jovens. Cabe agora perceber quais são os grupos políticos existentes que serão mais sensíveis, capilares, né, e que poderão, em alguma medida, dentro de um processo de democratização da própria estrutura do partido, né, ou seja, em que medida isso é incorporado ou não, se dá espaço ou não a esses novos atores. O estudante de História Valmir Júnior também participa de um grupo que atua além dos partidos políticos. O Movimento Negro Unificado, criado na década de 70, defende a autonomia na luta pelo empoderamento da população negra. O MNU ele não é um movimento antipartidário, ele é suprapartidário. Ele compreende que dentro das lógicas partidárias, seus militantes podem fazer opção por escolher militar em qual partido que ele quer. Porém, reconhecemos que a militância partidária ela não responde aquilo que é o anseio da população negra hoje. Nós estamos vivendo um momento de instabilidade política que é muito grande, né? Então, nós reconhecemos que dentro do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, alguns avanços podem ser considerados, algumas conquistas, né? Porém, nós reconhecemos que foi muito pouco para uma população que viveu 400 anos na escravidão e mais 100 anos na invisibilidade, né? Podemos ver que hoje a porcentagem de parlamentares no Congresso Federal que são negros e negras é muito reduzido.
não chegamos nem a 10% dos parlamentares. Pretos e pardos está na média de 18%. Agora, a população estritamente negra, que não se reconhece negra por ser parda, não ocupa nem 8% do Congresso, né? O anseio por uma nova forma de fazer política vai além dos movimentos universitários. Estudantes secundaristas compartilham da falta de representatividade no poder público, nas assembleias e nos partidos políticos. Aqui no Morro do Turano, zona norte do Rio de Janeiro, alunos do Colégio Estadual Herbert de Souza realizam uma ocupação, um movimento dos estudantes para os estudantes, que são guiados por um princípio, o da luta por uma educação democrática. Hoje, ela não é democrática pelo fato de você não escolher, você não saber como funciona, da grande dificuldade da prestação de conta das finanças da escola aos alunos, da dificuldade que é de formar um grêmio, da dificuldade que é de entrar uma entidade estudantil na escola para fazer um debate, qualquer coisa que seja. A gente precisa eleger o nosso diretor. A gente precisa de um diretor que saia dos estudantes, que saia dos funcionários, entendeu? Que é imposto, eu não sei de onde veio a minha diretora. Ter a oportunidade de escolher o diretor da escola é apenas uma das reivindicações desses alunos. No âmbito da política nacional, uma recente pesquisa do IBOPE mostrou que na faixa etária entre 16 e 24 anos, 70% dos jovens acreditam que a melhor saída para esta crise política seria a convocação de novas eleições. Apesar da disposição em lutar por mais espaço no sistema político, há o receio e a insatisfação de que suas demandas não sejam aceitas. A gente compreende que é inadmissível você imaginar ser votado num lugar que é conhecido como Casa do Povo, que é a LERJ, uma proposta que é diretamente ligada aos estudantes da rede estadual, que eleições diretas para diretor nas escolas estaduais, e não ter uma parcela significativa de estudantes dentro da escola, dentro da LERJ, botando suas pautas, seus pareceres, exigindo desses deputados que foram eleitos pela sociedade, porque eles cumprem a função de ouvir, de representar o povo, e representando e abrindo as portas dali. Você vê, e não só dentro da conjuntura das ocupações, mas no geral. Tanto da formação humana, da formação social e da formação acadêmica, da parte da escola. E que tem que ser um serviço público democratizado para todo mundo. Mas a escola que é para todo mundo é desmontada, então não tem escola nenhuma. A gente não pode deixar de lado que essas demandas por participação, elas informam o momento que a gente vive, né? Então, se por um lado você tem muita gente que até então não estava tão presente, talvez, para as pessoas, o quanto você tem uma parcela da sociedade que é bastante conservadora, né? E que quer, digamos assim, e que adota a bandeira do fim da corrupção, por exemplo, eu acho que você tem aí uma juventude que está mais interessada em discutir como é que vai fazer isso. Eu acho que os jovens, eles querem ser ouvidos. O fato de você ouvi-los não significa necessariamente que você vá fazer exatamente tudo o que eles propõem, né? Mas você tentar articular uma escola que seja mais democrática, ou você ir ver o que esses jovens estão postulando, que às vezes está relacionado às condições físicas e estruturais das escolas, a forma de escolha da direção da escola. Quando a gente entra no ensino médio público, a gente percebe que ser estudante não é apenas estudar. Tem muitos diversos problemas que temos que sim ser combatentes, né? A fazer parte aqui da ocupação, cara, interagir totalmente com a galera, entendeu? Conhecer pessoas que estudam aqui, estudam no mesmo turno que eu nem conhecia, e também, junto com essa interação, a gente fazer uma politização maior. No meu futuro, eu espero contribuir pela melhoria do país, entendeu? Porque eu tenho um costume de pensar sempre num coletivo, então eu penso que o melhor pro meu país seja o meu melhor também, entendeu? A juventude chegou, risada no levante, vamos com o trabalhador. A juventude chegou, no campo e na cidade, vamos meter o terror.